Oi, seres de luz! Sejam muito bem-vindos à Luz Divina Quântica. Hoje vamos falar como aprender a dizer não. Muita gente tem dificuldade para falar não. Muita gente não consegue ser firme e acaba aceitando coisas que no fundo a pessoa não queria ter aceito. Isso causa muitos problemas para a pessoa. Aqui no Brasil, nossa cultura é mais afetuosa, mais na emoção do que na objetividade racional. Se uma pessoa diz não, nossa cultura leva para o lado da grosseria. E acabamos passando uma maquiagem para que não nos mostramos explicitamente para os outros. As pessoas não querem se comprometer, porque pode haver um conflito. E para ter esse apaziguamento, nós respondemos sim, querendo dizer não. É um hábito automático, a gente nem percebe. Você tem uma personalidade e a tua personalidade, segundo a ciência, é o que as pessoas chamam por aí de essência. São as tuas características mais fundamentais. A base da tua personalidade é biológica, genética de fato. A tua personalidade influencia muito os teus padrões de pensamentos, ou seja, teu jeito de pensar. Ela influencia teus padrões emocionais, teu perfil emocional, ou seja, teu jeito de sentir. Enfim, a personalidade influencia muito no que você faz, teu jeito de agir. E quando o assunto é falar não, existem pessoas que possuem uma personalidade mais combativa. Elas não se importam de entrar em conflitos. Elas devem gostar e procurar conflitos. Para essas pessoas, falar não é muito mais tranquilo, muito mais natural, porque a personalidade delas favorece isso. Mas existem pessoas que são mais amáveis, menos combativas. Se você tem dificuldade de se impor, de se manter firme, se entrar em conflito é algo que vai te incomodar muito, ou se você tem dificuldade em falar não, se isso é uma coisa que você tem desde a primeira memória da tua vida, é bem capaz que isso seja uma manifestação da sua personalidade. Eu preciso deixar claro que existe base genética para isso, de acordo com estudos científicos. Pois bem, imagine tudo isso multiplicado. Você nasceu com uma personalidade pouco combativa, que te faz evitar de entrar em conflitos e não gosta de contrariar os outros. Você nasceu, além disso, numa cultura que desde que você nasceu fazem de tudo para mascarar conflitos. A cultura da cordialidade e desde muito jovem você evita conflitos. Você não se impõe, você não é firme, você não contraria, você evita falar não. Ou seja, você vai reforçando tudo isso. Você vai enraizando cada vez mais tudo isso no teu cérebro, como hábito. E quando chega na vida adulta, você pode ter se tornado uma pessoa que simplesmente não consegue falar não. Mesmo quando você não quer fazer uma coisa, ou quando você não gosta de uma situação e não consegue aceitar aquilo. Você não consegue falar não, se impor, bater o pé. Não consegue desenhar aquela linha do respeito e dizer, daqui você não passa. E daí nós temos outro agravante. Como você bem sabe, tem muita gente folgada por aí. Tem gente que se alimenta da fragilidade e da boa vontade alheia. Estas pessoas adoram testar as fronteiras do respeito. Elas vivem ultrapassando os limites do respeito com você. E se você vai tolerando isso, o folgado vai cada vez mais avançar sobre você, abusando cada vez mais da tua boa vontade. E tem muita gente que sofre com isso no mundo. Eu era uma delas. Por isso eu faço sempre esses vídeos para ajudar vocês a se livrarem de todos esses bloqueios mentais. Porque as consequências para quem sofre com isso
podem ser severas de fato. No mínimo, a pessoa vai ficar angustiada. Ela pode inclusive ficar muito triste, até uma depressão. Afinal, ela gostaria de ter falado não. Ela gostaria de ter estabelecido um limite, mas ela não consegue. E muitas vezes o que acontece com essa pessoa é que ela carrega uma memória deste evento. E ela faz o que os psicólogos falam de ruminação emocional. Deixa eu te dar um exemplo disso. Imagina que tem um folgado na sua vida, no seu trabalho, por exemplo, e este folgado vive se impondo, vive testando e ultrapassando os limites do respeito com você. Você tem uma personalidade pouco combativa. Você não gosta de conflitos. E isso se tornou um hábito de fato na sua vida. E o folgado sabe disso. Ele sabe muito bem disso. E por isso ele fica abusando cada vez mais da sua boa vontade. E aí você chega num ponto onde você não aguenta mais essa pessoa. Você quer muito falar não e impor limite àquele folgado. Só que você não consegue. E aí um belo dia, o folgado aparece de novo e, como um bom folgado, mais uma vez ele te desrespeita. Daí você fica mastigando de novo e de novo a memória deste acontecimento negativo na tua cabeça. E é isso que os psicólogos chamam de ruminação. Às vezes você vai para a cama dormir e não consegue, com um pensamento sobre esse episódio. E os pensamentos invadem a tua cabeça e ficam te incomodando. E quem passa por isso pode ficar dias, meses ou pro resto da vida ruminando isso. Olha o mal que isso faz. Olha que triste e contraditória. Pode acontecer de a pessoa ficar se culpando por ela não ter sido capaz de ser firme. E muitas vezes essa pessoa também fica ansiosa, porque ela antecipa uma maneira de um novo encontro com esse folgado no futuro. E ela fica pensando, cheia de mágoas, e se eu encontrar essa pessoa de novo? O que eu vou fazer? Como eu faço para me impor? Como eu faço para não deixar ela falar isso de novo? Como eu faço para não deixar essa pessoa passar o limite e o desrespeito comigo? E esta ansiedade vai te cobrando uma taxa na tua saúde. Imagine você deitado em um lago. Você está ruminando. São como os pequenos peixinhos te comendo. Aquilo incomoda, mas você acha que não é tão sério assim. Então você vai deixando. Só que você não percebe que aqueles peixinhos estão te devorando. Literalmente aos poucos. Sua vida e energia estão sendo devoradas, consumidas aos poucos por causa de tudo isso. Quando o cérebro do folgado detecta que ele está numa posição superior das pessoas ao seu redor, isso faz com que o folgado se torne uma pessoa mais segura e tranquila para abusar de você. E claro que o contrário é igualmente verdadeiro. Quando você percebe que está inferior a uma pessoa ou às pessoas ao seu redor, o que ocorrerá é um processo que chamamos na ciência de estratogênico. E isso significa que há um processo que vai gerar dentro de você justamente o estresse. Só que não é só isso. Você tende a experimentar a tristeza, a angústia e a ansiedade. A ansiedade é uma experiência de antecipação angustiante do que acontecerá no futuro. Por exemplo, quando você entra numa entrevista de emprego, a relação de poder ali é bem clara. Você não é dominante. Na relação, você está inferior aos seus entrevistadores. E seu cérebro percebe claramente isso e move estresse dentro de você. Por isso é tão desagradável fazer uma entrevista de emprego. Nosso cérebro não gosta de perceber que estamos inferiores a outras pessoas. Então, quando você falar qualquer pessoa que seja, seu nariz não pode ficar nem acima nem abaixo dela. Você tem que falar olho no olho, de igual para igual. Isso te dá firmeza. Você precisa começar a treinar o não. Que seja com pessoas distantes de você.
Ou quando lhe dão um panfleto, não, obrigado, seja firme. Ou numa loja, não, começa a treinar em lugares que você não se sente inferior. Não precisa ser estúpido com ninguém, mas firme. Até uma hora que você vai chegar nesses folgados. E eles não vão mais querer ficar próximo de você, porque essas pessoas são vampirescas. Elas sugam a sua energia. E no momento que você não doar mais a sua energia para esses vampiros, eles vão se afastar de você. E graças a Deus, porque antes só do que mal acompanhado. E eu sei que você vai conseguir, assim como eu consegui. Seja forte, seja um vencedor nessa vida. Não permita que coloquem sementinhas de mágoa dentro do seu coração. Isso vai virar uma árvore que vai se enraizar. Então, vibre na luz, vibre na positividade, ande com quem te ama. Quem verdadeiramente te ama não vai fazer isso com você. Meus seres de luz, vou ficando por aqui. Se você souber de alguma pessoa que também não consegue dizer não, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Gratidão. Namastê.